Amores, voltei. Vamos lá, mas é rapidinho, tá? Só para explicar para vocês. Agora eu vou estar passando um vídeo para vocês de alguns animais, tá bom? Que constroem seus abrigos, tá? Como eles fazem, tá? Então preste bastante atenção, tá bom? Então vamos lá assistir o vídeo. A maioria dos animais encontra um lar abrigando-se em cavernas, árvores, espaços subterrâneos ou cavidades em diversos lugares. Há insetos que constroem um casulo para se proteger durante metamorfoses que fazem parte do seu ciclo de vida. Mas também sabemos de certos animais que constroem suas próprias moradias. Alguns constroem estruturas muito bem elaboradas, em locais convenientes ou dotados de padrões geométricos impressionantes. O nosso primeiro exemplar já é famoso como construtor. Os castores derrubam árvores e juntam os galhos e troncos com pedras e lama para construir barragens que irão formar represas. Como eles são excelentes nadadores, mas não andam lá muito bem no solo, as represas servem como uma rota de fuga em caso de ameaças por predadores, e permite que eles voltem rapidamente para a toca em segurança. Famílias de castores vivem nessas tocas dentro das barragens e estão sempre ocupados, aumentando e reparando as estruturas. Geralmente, as barragens têm de 10 a 100 metros de comprimento, e eles escolhem regiões com uma corrente de água de pelo menos 1 metro de profundidade para iniciar esses trabalhos. A profundidade da represa é importante, pois no inverno, mesmo quando parte da água congela, eles têm espaço suficiente para nadar e ir atrás de comida. Em 2007, especialistas descobriram a maior represa de castores do mundo, que fica em Alberta, no Canadá, e eles avistaram a represa usando imagens de satélite. A barragem está localizada no Parque Nacional Wood Buffalo e se estende por incríveis 850 metros. Biólogos estimam que levou cerca de 20 anos para ser construída. Os castores são considerados uma espécie-chave. As barragens que constroem e as lagoas que criam ajudam a melhorar a biodiversidade, porque fornecem as condições para que muitas outras espécies de zonas úmidas floresçam. As barragens também podem capturar sedimentos, poluentes e regular o fluxo de água em épocas de inundação ou seca. Uma estratégia de defesa semelhante à dos castores é observada nos cães da pradaria. Eles criam um sistema complexo de túneis para viver e se proteger, que pode alcançar uma grande área e chegar até 10 metros de profundidade. Os túneis têm diversas saídas para a superfície e várias cavidades com funções específicas, como um local para filhotes, dormitórios e até banheiros. A rede de túneis é interligada como se fosse uma cidade. Também possuem postos de escuta para vigiar com segurança a presença de predadores do lado de fora. Os cães da pradaria passam a maior parte do tempo construindo e reformando os túneis. Cobras, corujas e até furões se beneficiam do trabalho dos cães e se aproveitam dos túneis para também utilizar como abrigo. Esses grandes esquilos emergem de suas tocas durante todo o dia para se alimentarem de grama, raízes e sementes. A comunicação deles é com gritos altos. Um grito de alerta, por exemplo, avisará para se esconderem nos túneis, pois tem algum predador por perto. Uma segunda chamada avisa a comunidade quando o perigo já passou. Grande parte das áreas que esses animais ocupam foi convertida para a agricultura ou pastagem, onde eles não são bem-vindos por causa desse paisagismo destrutivo, e acabam frequentemente mortos como pragas. As abelhas são um dos melhores exemplos de organização.
além de realizarem uma tarefa importantíssima polinizando flores de plantas, são engenheiras impecáveis na construção das colmeias. Elas coletam néctar e pólen de flores para fazer o mel, um alimento essencial para a colônia. O mel fornece às abelhas a energia que necessitam para sobreviver, se reproduzir e construir a colmeia. Para produzir cera suficiente, as abelhas operárias precisam consumir mel para produzir a cera. No livro Apicultura, um guia sazonal, o autor Ron Brown estima que as abelhas consomem cerca de 8 gramas de mel para cada 1 grama de cera que tem que produzir. Ao construir um favo de mel, as abelhas devem garantir que não ocorra desperdício de cera ou gastem mais energia do que o necessário. Isso significa que elas precisam usar a menor quantidade possível de cera para construir um favo que possa armazenar o máximo de mel possível. E é esse o motivo do formato hexagonal dos alvéolos ou células que formam os favos. É a forma mais racional de utilizar a cera. Pesquisadores ainda debatem sobre o que possibilita o formato hexagonal. Nesses estudos, os autores sugerem que o formato inicial dos alvéolos é circular e se torna um hexágono naturalmente enquanto o favo é construído, devido à junção de cera entre 3 unidades circulares. Porém, esse outro estudo mostrou que as abelhas usavam suas antenas, mandíbulas e pernas em uma sequência regular para manipular a cera, enquanto outras abelhas ajudavam aquecendo ativamente a cera para permitir a modelagem. Independente do que determina o formato hexagonal, já sabemos que essa é a maneira mais eficiente de armazenar o mel nas colmeias. Nos tempos antigos, um estudioso romano chamado Marcus Terentius Varro estudou sua coleção de abelhas e propôs que as estruturas hexagonais que as abelhas constroem são mais compactas do que qualquer outra forma. Mas foi milhares de anos depois, em 1999 na verdade, que um matemático da Universidade de Michigan chamado Thomas Hales foi capaz de fornecer provas matemáticas da eficiência do formato hexagonal, o que é conhecido como conjectura do favo de mel. Assim que as abelhas encontram o lugar ideal para construir uma colmeia, a primeira coisa a fazer é iniciar a construção dos favos, para que a rainha possa então colocar seus ovos. Os favos são construídos de cima para baixo, com um espaço de 6 a 9 milímetros entre eles para que as abelhas possam se locomover. E cada camada de alvéolos tem uma pequena inclinação de aproximadamente 13 graus para evitar que o mel escorra para fora.